Ó, gente, então é o seguinte, eu estou gravando as aulas e a gente põe no ar de novo. Então, a última aula, principalmente essa parte que a gente sentou e falou, né? Eu mandei, não sei se você conseguiu ver. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, ó. Nós estamos nos preparando para Tatuíque. Na verdade, eu estou introduzindo uma visão de acupuntura para vocês. E outra coisa, o objetivo do curso é fazer vocês terem resultado, melhorar os resultados da acupuntura ou conseguir, que tem gente que está começando do zero, conseguir tratar as pessoas com a acupuntura. Então, em vez de simplesmente dar os conteúdos, a pessoa tem que dominar. O que é a minha preocupação? É que o básico, o mínimo, você tem que aprender, eu tenho que focar nisso. O que você agregar depois, o que a gente conseguir agregar aqui, melhor. Mas sim, o básico não vai dar certo. Então nós temos chamado a atenção da localização de pontos. Essa localização de pontos, eu espero que vocês já tenham percebido que tem uma diferença entre o livro e aqui. A principal diferença, que alguns livros falam, mas passa batido para as pessoas, e não são todos os livros, é que o ponto, ele não é aqui, assim, ele não é visto. Isso aqui é só para você ter uma ideia onde fica. O ponto, ele é interno, ele tem que passar entre tendões específicos, entre aberturas de ossos específicas, né? E é isso que você tem que achar, e vai dar uma variação de uma pessoa para outra, né? Eu atendi uma pessoa nessa semana que aqui, nessa região, ela era bem chatinha. Chata assim, ela não tinha esse ângulo, tá? E aí, ficava quase tudo na mesma linha, o F13, baço 16, F19. Tinha uma outra que o F13 estava bem em cima, o baço 16 quase pertinho dela, e o E19 estava aqui em cima. Tá? E é isso que a gente tem que procurar, essa posição anatômica. Então, os nossos estudos, eles são assim, e mais do que localizar, então, achar a parte interna que a gente faz a palpação. Vocês lembram, você não estava aqui quando a gente mostrou o E7? Tá? Então, por exemplo, o E7 tem toda uma posição, mas assim, uma base que a gente usa acha aqui o o E8, né? Acha o E7, que é aqui, você abre e fecha, é naquele intervalinho, ela tem uma concavidade, você põe nessa concavidade, ali é o E7. A pessoa tem que estar com a boca um pouco aberta. O E8, ele vai verticalmente para cima, até onde? Até a marca do cabelo, esquece disso, porque comigo vocês estão ferrados. Eu não rio também, eu sou humilhar, né? Aí, o que a gente fala? Fala para a pessoa morder, ó. Você vai sentir aonde não mexe, não mexe. Nesse intervalo. Aqui. Nesse intervalo. Perto da fonte. Tá? Porque... Mais pra cima um pouco. Acima, né? Quer ver, ó? Morde agora. Não, vem mais pra dentro do cabelo. Aí. Agora morde. Tá? Pra cima não mexe. Então é aqui onde começa a inserção do músculo. Aqui é a origem, né? Acho que não lembro. Então, mas porque do tronco é origem, para as extremidades é... Inserção. Então, é dolorido porque você deve estar com algum problema no estômago. Bruxismo, talvez. Bruxismo, sim. Aqui é um ponto que você vai usar para bruxismo, tá? O ponto melhor para tratar é aqui, mas às vezes eu tenho que soltar aqui, porque aqui solta o meridiano. Você faz E44 e aqui. Nossa, Só que é o seguinte, bruxismo o que é? Qual o meridiano que está envolvido mais? Quem joga atenção pro óleo? Fígado, que atua pela vesícula, porque é um tipo. Então, a estagnação é de fígado e onde ela se manifesta? Onde dá o meridiano de vesícula. Aí, vai tensionar essa parte. Lembra que eu falei para vocês? Que a gente vai ter dois canais importantes para trabalhar na Tatuíque. Um é o Taiyan, que é ID e bexiga. Geralmente os casos vão ser do Taiyan. Por quê? Porque o problema é nas costas. E o outro canal importante, porque vai envolver mais cronicidade, é um canal
curioso, canal extraordinário, que ele não tem relação com os órgãos. Ele recebe as energias dos órgãos como um lago e fica ali. E ele é uma parte importante para irrigar e fazer algumas funções. Uma delas é nutrir coluna. E é o Yang Tiao Mai, que é o B62 e D3. Tá? Esse meridiano ele não tem ponto. Por que eu falo de B62 e D3? Que é o ponto que mais influencia ele, que é o ponto de acesso, que eles chamam. Tá? Tem outros pontos também, mas esse daí. Só que o Tayano, por que o Tayano? Porque o meridiano ele passa nessa região. Bexiga I e D. Tá? Ele passa nessa região. Se você olhar, os dois são bexiga e D. É porque o Tayang é bexiga e D. O acesso é com bexiga e D. É bexiga e D também. D3, bexiga 62, bexiga 63. Aí o que acontece? Isso funciona a toda a cabeça. Até para alguns casos de dor de cabeça. Porém, algumas vezes, ele não responde, porque a coisa está mais entranhada, tem a ver com uma área que esses meridianos não dão muita conta de irrigar e de fazer a função. E quando é aqui, ó, que está inclusive relacionado ao Bilmai, você vai usar o vaso curioso, que é o vaso curioso que eu falei, o meridiano extraordinário. Desculpa, você está usando o meridiano extraordinário. Acontece que, tudo bem, vem até aqui, mas chega aqui no pescoço, que esses dois também funcionam, você tem que avaliar uma coisa, que às vezes aqui tudo está fora do lugar por causa do yang do fígado, dor de cabeça. Mas aqui é estômago, então vamos com calma, porque a gente tem que tomar cuidado de não simplificar as coisas. Todo mundo fala, a cultura mexe com relacionamento e só pensa em 5 elementos. Esquece. Porque tem os meridianos. Aqui, ó, quem se manifesta muito aqui é fígado, estagnação de ânimo do fígado. Por quê? Por estresse. Porque eu comi a feijoada, saí ontem com arroz, saí do hospital, fui tomar 3 cervejas. Né? Aí, tudo isso vai juntando e fica tenso aqui. Então, eu vou fazer a massagem, o shiatsu aqui. Por isso que o cara tem que fazer toda semana e nunca melhora. Porque se não corrige o circuito energético. Porque se está mal, alguma coisa tem que fazer ele descer. Eu puxo por onde? Por bebê. Aí, vai ser muito complicado, mas muitas vezes, esse meridiano, o vesícula, ele é contaminado pelo estômago. Como assim? Eu fui tomar cerveja com a minha esposa, comer um pastel, entendeu? O que isso acontece? Está com sobrecarga para o fígado. Então tem que mudar minha alimentação. Sim, mas até lá estou com o estômago, com o meridiano do estômago contaminando a vesícula. O que eu faço? Eu tenho que limpar o estômago. Então eu tenho que juntar. Então, o meridiano da vesícula, e eu não penso mais em vesícula, eu penso em Shaoyan. Por exemplo, eu não tenho a vesícula e às vezes quando eu como uma comida um pouquinho mais forte, que não seja da minha casa, é batata. Eu comi e passa mal. Ontem eu mostrei na minha vizinha, até falei para Alice, que eu até achei que não via hoje. Enquanto eu comi tudo pra fora. Tem uma parte do organismo que não está secretando direito ou a distribuição daquilo que a vesícula fazia, que participa da digestão, muito importante. Aí, conclusão, fígado para a digestão é prejudicada. Igual que tira baço. Quem tira baço é batata que vai ter que tem umidade depressão. Então, juntando uma deficiência. Não entendi. Junta, eu acho que não dá essa. A umidade no baço pode ser até consequência de tirar da vesícula. Tá? Você tirou a vesícula? Entendeu? Então, assim, tem que. Agora, só que assim. Eu como carne, churrasco, as coisas eu quase nem vou mais. Porque se eu for, passa mal. Então, as gorduras animais e proteínas animais são digeridas pelas enzimas do fígado. Então, você fica prejudicado mesmo. Então, por exemplo, assim, tem fígado e vesícula, ela tirou a vesícula.
A gente tem um canal. Daí, não, fica o canal, mas, por exemplo, daí ele vai ficar... A tendência é dar sempre tá excesso, estagnado. Esse excesso da vesícula que eu falei com você, ele vem da estagnação do fígado. O fígado e a vesícula eles são meio juntos, assim. Então, o fígado, quando é o fígado mesmo que está contaminado, ele vai contaminar sangue. Quando é o tiro do fígado, é a vesícula que manifesta. Agora ela não tem a vesícula. Mas ela está meridiana. E aí eles se conversam, tanto quanto órgãos, quanto com meridiano. A grande dificuldade nossa é o seguinte, a energia do fígado se manifesta no meridiano. E existe uma independência de órgão e meridiano. O meridiano do fígado vai jogar o seu yang, ou ele vai se manifestar no meridiano da vesícula. E aí, como o chinês usa o mesmo nome, para eles é tranquilo, para nós não, a gente faz uma bagunça. Ué, mas eu tirei a vesícula, por que a vesícula está ruim? Estou falando do meridiano. Não, mas por que se o fígado, porque tem a manifestação energética. Não, tem o meridiano, mas assim, ele ataca o estômago. A energia do fígado. A energia do fígado, então da vesícula. Se a energia do fígado está estagnada e se você tiver um calor no estômago, vira uma bagunça. Ele causa calor, já começa daí. Ele causa calor, porque ele estagna. Quando estagna, esquenta. Você brincou de segurar liquidificador na mão? Você ligava e segurava para não deixar rodar. Você lembra que o motor esquentava? Sim. É isso aí, estagnação. Olha só, eu achava que só eu que fiz essas brincadeiras. Eu nunca fiz isso, não. Quero ver ser mais forte que eu. Nossa, se eu fizesse Enceradeira. Da minha avó, a gente fazia isso, na enceradeira também. Enceradeira também. Nunca Os fiz novos também. não dá pra fazer, os Subia em antigos cima da dá. enceradeira, É. Então, os Eu novos se não dá. quebrar, não tinha outro. Deus me livre, eu ia ter que passar escovão na casa. Você tá louca? Quebrar a enceradeira? Escovão a gente jogava. Depois Então, jogava. O calor, o que é importante, assim, dentro da fisiologia, vocês vão ter que estar atentos na fisiologia chinesa, como é que ela se relaciona. E a fisiologia, que eu estou falando de fluidos, que são as 5 substâncias fundamentais, 5 substâncias vitais, como vocês queiram chamar. Como é que elas se comportam e o ciclo de produção delas vai indicar para vocês como é que esses órgãos se relacionam. Agora, você tem a fisiologia energética, que é uma coisa que é independente disso. Quem atua na fisiologia energética? Tuiná, acupuntura e arte marcial. A arte marcial tem uma coisa assim, você vai dar, tem uns pontos que eles chamam, esqueci o nome, pontos mortais, tem um outro nome. Você vai bater, dar um toque com uma determinada força num lugar e o braço do cara perde a força, fica paralisado. Isso é coisa bem simples, mas é treinado. Alguns pontos aqui que tiram o cara, desacorda a pessoa, não é forte, ele tem que ser bem localizado e numa direção certa, com a intensidade certa. A gente sabe o ponto de queixo por causa do boxe, eles usam também, mas eles usam os tapas aqui. Às vezes para atingir aqui, mas tem outras coisas. Para causar torcicolo, tem vários, para parar o coração, certo? E aí, porque ele está mexendo no meridiano, que isso vai influenciar lá. Mas como é possível, eu mostrei para vocês, desacordar, lembra? A pessoa desacordou, faltou energia no cérebro, o coração não está conseguindo bombear para lá, você vai pegar aqui. Tá? Então, isso não é uma massagem cardíaca, mas funciona. Porque eu estou mexendo com um circuito energético. Não é nem ramo nervoso, porque esse ramo chega aqui, que tem a sístole, que não sei o que lá, não tem nada nenhuma relação com isso. É uma questão do meridiano e a área de influência desse meridiano. Professor, assim, nessa estagnação do tiro do fígado, e quem tem umidade, o que é melhor a gente tratar primeiro o fígado ou a umidade? Geralmente você vai tratar as duas coisas. Porque a umidade é mais difícil, né? É mais difícil. Então, assim, a umidade, ela tem que ver onde ela está localizada. Se ela está no baço, você não tem sede. Se ela estiver no fígado, você vai ter dor de cabeça o
peso. Tá? Você vai ter refluxo. Entendeu? Aí, por quê? Essa umidade, se ela está no fígado, você vai usar um pouco de VB48. E se ela estiver no baço? Se ela estiver no baço, aí você tem os pontos de baço, todos limpam umidade. Tá? Mas alguns pontos têm um potencial maior. Se fala muito do baço 9. Lembrando que tem você tem que entender a dinâmica. Olha, tem umidade e o baço está fraco. Baço 3 com baço 9. E o baço 4, ele vai influenciar mais sangue, ele tem relação com outra coisa. E o que estiver mais perto do órgão? Também pode ser eu usado. uso Tanto é que o F13 tira a umidade do baço e o baço 16 também tira. Só F13 que e o baço 16. aqui uma coisa que eu tenho chamado a atenção. Dá para usar? Funciona? Funciona. Mas se quer fazer a coisa funcionar melhor, mais rápido, começa pelo 5 pontos chu. Qual? O 5 pontos chu. O baço 9 é um ponto chu. Ah, é propriedade, então eu posso começar por ele. Tem um outro raciocínio que eu vou trazer para vocês, que elas já conhecem, mas um pouco mais estranho. Mas Ela então, conhece. é o que eu pergunto para o senhor, então o meu raciocínio não está errado. Não está errado. Né? A lógica é essa, então melhor eu tratar primeiro a estagnação do tio do fígado e depois... Mas se ela está por umidade, eu tenho que limpar a umidade. Aí tem que ser um pouco do teórico, tá? Assim, ó, eu quero secar meus móveis e eu tive uma enchente, está cheio de água aqui. Por exemplo, O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que tirar essa água. tudo que eu, às vezes, quando eu como e me faz mal, da outra vez foi a mesma coisa. Eu bebi uma coisa que não estou acostumada a beber e bebi sem saber. E me incha, parece que enche eu enchi inteira. Você viu que a minha mão estava inchada da outra vez? Foi por causa disso. Porque eu bebi um negócio e na hora que eu bebi, que eu sinto na hora. Tá. Mas daí é mais a umidade, porque a umidade ela... Mas quando é rápido assim, tem a ver com o fígado. Então o fígado contaminou, estagnou. É. E aí Bloqueia você tem uma coisa que ele chegou a atrapalhar dentro das águas, provavelmente por TA. TA, ele rege, ele é o caminho das águas. Né? E aí, só que você pensa em meridiano TA, mas você vai talvez trabalhar mais pontos daqui, realmente. Você tem um ponto para... Ontem eu só consegui melhorar depois que eu fiz um VC12. Aí eu dei uma... Isso, VC12 regula no geral. Então, você está vendo que é um processo digestivo. Você tomou e é um processo digestivo. Se está no intestino, você tem que pegar mais embaixo. VC9, assim. Esse raciocínio, assim, eu tenho discutido com vocês para vocês raciocinarem com a dinâmica. Então, o que é importante? É a parte digestiva. Por onde eu vou começar? Você tem estômago e vesícula. Aqui embaixo, para começar. É a umidade? Eu vou começar com o VB41, que é um ponto chu. O VB42 não é, o 43 é. Entendeu? Então, eu pego o VB43, mas se a umidade é VB41. E o VB43 é dor de cabeça, é mais no alto. Dor de cabeça, terçol, dor do óleo, tá? Torcicolo. Mas ele contaminou, foi contaminado pelo estômago. Então, eu vou pegar aqui, E44. Que é o caso dela, tem bruxismo. Bruxismo é tensão. Tensão tem a ver com madeira. Eu não estou falando nem fígados. Se você falar estagnação de fígado, ascensão de ânimo do fígado mas vem por vesícula. E aí enche aqui de energia estagnada, trava. Depois que o senhor soltou meu pescoço, ele não voltou a ficar doido. Mas... Porque não é uma tendência crônica em você. Talvez aquela comida obstruiu e causou aquilo. É aquela coisa, aquela dor de cabeça que eu tenho depois de uma feijoada, geralmente é no dia seguinte. O dela pode ser mais crônico. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? É um tratamento que eu tenho que fazer sequencialmente. Eu vou liberar aqui esses 2 pontos. Aí eu posso liberar aqui, lembrando que o TA16 aqui pode estar sentindo. E aí, você vai ver que aqui você está agulhando a parte que influencia essa musculatura. E aí, aqui libera o iêno do fígado, VB 8, né? E depois o E8. Aqui libera, assim, se a pessoa tiver
muito forte, tal, ajuda com o VB20. VBV não, VG20. Tá? 20 ou 21. Você ceda, põe, tira. Põe, tira, põe, tira. Aqui, põe e deixa. Começa a relaxar tudo. Esse E7 é um ponto que é para bruxismo, para dor de cabeça, ele ajuda para muitas coisas. É face, paralisia, porque ele mexe, ele influencia em toda essa região. Tá? Ele pega o músculo. Pega o músculo, pega os 3 dedos que vem. Né? É que você não acompanhou o caso do senhor de trigemialgia, que às vezes tinha que pegar o ramo do trigêmeo aqui por cima e aqui por baixo. Às vezes era aqui, às vezes era aqui. Mas esse negócio de pensar em ramo de nervo ajuda. Não é da cultura, embora modernamente se usa na China. Mas o que é, a coisa funciona se eu partir da cultura tradicional, que é aciona o canal, aciona o ponto proximal e local, e tem ponto que ele não é local, mas é ponto de tratamento. Tá? Aqui, ó, o bruxismo é mais aqui, mas aqui funciona mais. Tem ponto aqui? Tem, mas aqui funciona mais. Aqui ajuda pra caramba também. Né? Outra coisa, se eu não libero essa cintura, que é onde é uma passagem de energia, sobe e desce, sobe e desce. Se eu não libero aqui, o resultado é baixo. Às vezes você começa a tratar aqui, faz aqui, que é o G18, a hora que você vem aqui já melhorou a dor. Como que eu sei disso? Porque eu começo a tratar e eu pergunto para a pessoa, como é que você está agora, antes de pôr? Sabe por quê? Às vezes ela estava assim, ó, ai, dói, eu começo. Como está agora? Agora já está aqui. Aí eu venho aqui, está iando, pô. Aí eu vou examinar, tá? Porque às vezes está aqui nesses pontos de vesícula aqui do lado. Ó. Aí você tem que apalpar e verificar se está indo mesmo ou se eu vou para cá. No seu, acho que eu usei esse aqui, ó. O BB14. Tá? Que às vezes ele vai liberar mais do que está indo. A dor está aqui, mas você vai apalpando, aqui doeu, pá, que ali tem estagnação. Ali está o bloqueio energético. Dor é bloqueio. Aí direciona a agulha. Oi? O senhor colocou no ponto proximal. Eu direciono a agulha, não, só coloco ela. Eu direciono para fora. Se eu quero melhorar a visão, pode ser assim ou assim. Que uma visão com deficiência por conta de vesícula. Deficiência de fio e tal. Mas para a visão talvez tenha pontos melhores do que esse. Mas já ajuda. Mas para fora, geralmente eu estou dispersando. Para dentro eu estou tonificando. É o raciocínio que a gente faz aqui na lombar. Então, no caso dela, ela vai ter que ficar tratando o caso dela. Aí é que entra a dietoterapia e a fitoterapia. Por exemplo, ela tem que adotar como tempero cascas de cítricos. Você põe, que é o chimpi que eles usam, zicã. Se você vai lá na... mas a casca, né? A casca. Você vai lá na Liberdade, nas lojas chinesas, eu lembro que uma senhora uma vez começou a me dar uma receita de como fazer com frango. Ela falou, você vai comprar chimpi? Eu faço assim. Ela começou a me falar que era o chimpi. Então, para fazer carne, foi isso. A cerola é bom. Também ajuda já a quebrar a comida. Eu tinha uma época que o Gabriel estava mal, eu comecei por suco de acerola com tomate para fazer carne de panela. Sabe o que é isso? Polpa. Eu punho os tomates, punho um pacotinho daquele de polpa, fazia um molho de tomate e aí punha a carne para cozinhar e tal, pronto, fica mais leve. Então, são umas medidas que você toma. Então entra a dieta e a fitoterapia, que é basicamente, sei lá, Balreuan, sei lá, aí tem que fazer uma avaliação se o intestino prende, se não. No teu caso, sempre vai ter que ter Chairô. Então, Chairô Shugansan para você é a fórmula. Eu pensei no Chairô, também nunca tinha tomado Chairô, pensei no Chairô. Porque ele desobstrui. Quando incha aqui é Chairô, esquece que aí é o filho do Otacô e tal. Quando a pessoa não tem, eu estou mandando tomar Chantilly. Dando certo. Chantilly. Ele não é Eu completo. tomei muito, mas Parei, ele- também não é bom? Hã? Parei. Tudo é a mesma coisa. Gente, não ainda é mais gostoso do que parenta. Agora, o que a gente tem que lembrar é que essas substâncias, elas têm só componente para o fígado, o Chairô é completo. O Chimpi, ele tonifica o baço, limpa a umidade do baço.
Ele tem Xuanxiang, que ele movimenta o sangue nessa região. Mas por que movimenta sangue? Porque a digestão é feita a partir do movimento de sangue. A absorção, o guti entra no sangue para subir para o coração. Eu fiz chá de ouro com alcaçuz também, né? Bastante. O ouro eu não conheço. Eu ouço as pessoas falarem. O alcaçuz é um tônico de baço. É um tônico de baço. Tem que tomar cuidado porque ele causa umidade. Então, no teu caso, que tem essa tendência para umidade, o Baijiu é melhor que o alcaçuz. Tá? Porque ele é bem doce. Ele é quando você tem secura. Né? Dá uma olhadinha nas funções dele, nas características dele, que aí uma coisa que eu tenho falado no curso de fitoterapia. A gente pensa só em tônico, só que tem um tônico para quando você tem umidade, Baijiu. Tem um tônico quando você tem deficiência de sangue, Renshei. Tem um tônico para quando você não tem dinheiro. Que é o Danshei. Ele chama de ginseng de pobre. Mas o Danshei, para problema pulmonar, ele tem uma ação melhor, né? Sempre mais indicado. Tem um tônico que é quando é o Eiti que está fraco, o Anti. Né? Você tem um tônico quando a essência que está mais fraca, Shangyao. Então, você tem que avaliar isso para escolher qual tônico que você vai usar. No caso dela, que ela precisa de coisa que ajude a digestão, né? Então, que é o champi, que é o... Mas assim, se tiver com umidade baixa, com dificuldade baixa, aí você pode pôr pouco Baijiu. Nem sempre, talvez precise, talvez só o chá mesmo não vai... Quando você precisa de tônico, é o Xiao Shai Rutan, que tem Baijiu, acho que é Baijiu. Mas se você não tem estagnação, você tem deficiência de energia... Porque ela vai ter que lidar sempre com isso, né? É. Quando tira a vesícula, você deixa de ter o armazenamento da vida. Quem produz é o fígado. Aí ele joga para a vesícula e fica lá guardado. Por isso que a pessoa come e faz mal, porque não tem aquela descarga, né? Então você vai ter sempre que ter alguma coisa. Se você quer comer uma carne, você vai ter que fazer o que o menino falou. Já vai ter lá o seu produto para... né? Equilibrar, porque infelizmente a gente precisa de carne, né? Mas eu sou vegano. Vegano tem problema de digestão de carne. Tá? E se... Não, eu decidi por causa dos animais, eu tenho problema de cheiro. Não, é verdade. Porque assim, o comportamento, isso é um comportamento chamado messianismo, né? Faz pelo teórico. Então, essas pessoas têm uma certa rigidez, e o vegano não é rígido. Como carnívoro, que só come carne também, tá? Não come... Porque a saúde, você garante sua saúde quando você tem flexibilidade. Eu não posso beber. Parei de beber. Vou enfrentar, mas eu enfrento. Quando não, você é muito rígido, e aí você tem estagnação. Uma coisa é a saúde, a outra coisa é quando você vai contra a sua espécie. A nossa espécie é onívora. Somos mais evoluídos. Não somos mais evoluídos, você vai ser doente. E assim, você pega o histórico de um vegano, ele vai começar a colecionar várias doenças. Mas eu não posso comer sim, você não pode, igual glúten. Eu tenho que tratar o baço de fígado dessa pessoa. Não que você vai comer só glúten. E também cuidado com os alimentos processados, com os alimentos que é manipulação genética e tal. Mas, quando você perde alguma dessas capacidades, você tem que recuperar isso. É isso que a acupuntura faz, a medicina chinesa faz. Você vai tratar para isso. E quando você é lesado, você vai usar de muleta, você vai comer baseado nisso. E eu tenho que cortar queijo, eu e a Rose. Eu não como leite, não como queijo. Às vezes eu como um queijo amarelo. Dificilmente, mas como, mas não devo. Dificilmente depois eu devo saber o vinho. E olha lá. Mas o vinho acho que não tem muito problema. Mas eu não como mais feijoada, assim, só se for feito na minha casa. Feijoada é bom. Tem umas feijoadas bem suaves. E as vegetarianas que eu acho muito gostosas. Já comi muitas muito boas assim. Fala. A procrastinação vem de onde?
procrastinação pode ser deficiência de baço. Eu enrolo pra fazer assim, Nossa, entendeu?